Olá pessoal, daremos continuidade então ao nosso curso de métodos numéricos de previsão de tempo e o assunto dessa nossa aula de hoje é a aplicação de métodos numéricos à equação do oscilador harmônico. Nós vimos em aulas passadas que existe um método para a obtenção dos esquemas numéricos, né? E esse método é um método chamado de método da quadratura. Esse método é dado por essa equação, né, em que nós temos aqui uma derivada, né, uma aproximação de uma derivada, sendo definida por uma soma de termos, né, um polinômio, envolvendo coeficientes. Esses coeficientes são definidos em diferentes níveis de tempo, futuro, presente e tempos passados. E essa equação, né, chamada de equação da quadratura, tem que obedecer uma condição chamada de relação de consistência. Essa relação de consistência nos diz que a soma desses coeficientes, né, que são definidos aqui na equação, tem que ser igual a 1, né, para que esse método seja consistente. Lembrando, então, que para o método ser consistente, o erro, né, de truncamento tem que tender a zero quando os incrementos desse método numérico também tendem a zero. Então, quando o incremento tende a zero, o erro tende a zero. Se isso acontece, nós dizemos que esse esquema é consistente. Então, a relação de consistência define exatamente essa condição. Nós vimos também que os esquemas podem ser explícitos, né, quando eu tenho beta igual a zero, e podem ser implícitos, quando o beta for diferente de zero, né, na nossa equação da quadratura. Vimos que os esquemas implícitos podem ser iterativos, né, quando a gente não consegue fazer a inversão, né, de termos que envolvem o futuro na equação da quadratura, às vezes é necessário que a solução seja dada por um método iterativo. Vimos também que o erro envolvido em cada esquema numérico pode ser obtido de uma comparação com a solução verdadeira, e essa solução verdadeira é obtida através da expansão em série de Taylor. E também vimos como aumentar a ordem de precisão de um esquema numérico. Nos esquemas que nós vimos nas aulas passadas, né, nós utilizamos uma função genérica, uma função f, sem muitos detalhes sobre a forma funcional dessa função. Ou seja, o que nós vimos foi, né, como resolver essa derivada, dq dt igual a uma função que a gente chamou de f, né? E nesta aula, o que nós vamos fazer é justamente atribuir, né, diferentes formas funcionais para essa função f. E nós vamos começar isso aplicando a nossa equação, os nossos métodos numéricos, à equação do oscilador harmônico. Nesse caso, a nossa função f vai assumir a seguinte forma: f igual a i ômega q. Tal que a equação que nós teremos que resolver, né, será dada por essa expressão, dq dt é igual a i ômega q. Então, esse é o nosso desafio, é isso que nós temos que resolver. Então, nós temos a equação dq dt igual a i ômega q, em que ômega pertence aos números reais e esse q pertence aos números complexos, ou seja, q vai ser dado pela soma da parte real, que eu chamo de QR, mais a parte imaginária, né, que a gente vai chamar aqui de QI. Então, é um número complexo formado por uma parte real e uma parte imaginária. Assim, se nós substituirmos na nossa equação inicial aqui todos os valores de Q, nós teremos a seguinte expressão: dqr dt mais i dqi dt vai ser igual, então nós temos aqui i ômega, né? Esse ômega está aqui, e vamos substituir o Q pelo respectivo valor desse complexo, que é QR mais IQI. Então, eu tenho aqui o QR mais IQI. Se nós fizermos a multiplicação aqui, então, I ômega vezes QR, I ômega QR. Aqui eu tenho um produto entre dois números imaginários. A gente sabe que I é igual a raiz de menos 1. I ao quadrado, portanto, é menos 1. Então, I vezes I resulta aqui em menos 1. Ômega QI. Menos 1 ômega QI. Então, esse é o termo que nós obtemos da substituição nessa equação. Lembrando, então, que esse termo aqui, dqr dt menos ômega QI, é a parte real,
do nosso número, e que o termo dqi dt igual a ômega qr é a parte imaginária. É importante, para a gente entender melhor esse assunto, fazer uma pequena revisão, né, do que é um número complexo e principalmente de como é feita a representação geométrica desse número complexo, né? Então, a gente utiliza a chamada fórmula retangular de um número complexo, que simplesmente define que esse número complexo é dado pela soma entre uma parte real e uma parte imaginária. A parte real eu vou definir por A, a parte imaginária por B, multiplicada por I. A Z, então, é um número complexo, né? A é a parte real de Z, que eu vou indicar desta forma, real de Z igual a A. E B é a parte imaginária de Z, que eu vou indicar por IM de Z igual a B. No plano complexo, que é também chamado de plano de Argand-Gauss, a parte real ela é representada pelas abscissas, né? É o eixo horizontal. E a parte imaginária vai ser representada pela reta das ordenadas, que é o eixo vertical. Esses valores A e B, que são correspondentes à parte real e à parte imaginária, nada mais são do que as projeções, né, no eixo vertical e no eixo horizontal. Então, A é a projeção no eixo horizontal e B é a projeção no eixo vertical. Então, essa figura, que representa um dos quadrantes, né, de uma circunferência, é a representação no plano complexo, que é o plano chamado de plano de Argand-Gauss. Nós vemos aqui o primeiro quadrante, então, no eixo X nós temos o valor de A e no eixo Y o valor de B. O que são esses valores? Nada mais do que a projeção de um ponto que gira em torno dessa circunferência com velocidade ômega, com velocidade angular ômega. Então, em cada instante, né, nós fazemos a projeção desse ponto no eixo X e no eixo Y e obtemos então a parte real e a parte imaginária desse número complexo. Então aqui, indicado no eixo, nós temos aqui o eixo da parte real e aqui o eixo da parte imaginária. Vejam que, ao fazer isso, o que nós temos aqui é uma situação que nós conhecemos, que nada mais é do que a representação trigonométrica no círculo trigonométrico, né? O que é esse círculo trigonométrico? Tem uma circunferência, né? Ela tem 360 graus, e em cada ponto a gente define, então, valores, né, que são indicados, então, que definem, então, os valores de seno e cosseno dentro dessa circunferência. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Veja que, ao definirmos um ponto e a projeção dele nesses dois eixos, nós formamos aqui um triângulo, né, e é um triângulo retângulo. Então, aqui valem as relações trigonométricas, que nós já conhecemos, seno, cosseno, tangente, todas essas relações valem aqui no plano de Argand-Gauss. E os valores de A e B são obtidos exatamente utilizando essas relações trigonométricas. Então, nessa figura que a gente observa é que isso é um triângulo retângulo, portanto, esse lado aqui, que é igual ao módulo do nosso número complexo, corresponde à hipotenusa desse triângulo retângulo. Esse seria o cateto oposto e esse aqui seria o cateto adjacente. Então, A corresponde ao cateto adjacente, B corresponde ao cateto oposto. E valem as relações do triângulo retângulo. Então, a hipotenusa aqui, né, o quadrado da hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então, se nós tirarmos a raiz, né, passar esse quadrado aqui para o lado direito da equação, né, nós tiramos a raiz da soma desses dois quadrados. Então, o módulo de Z, o módulo do nosso número complexo, será dado pela raiz quadrada da soma do quadrado dos dois catetos. No caso aqui, a parte real e a parte imaginária do nosso número complexo. Θ, né, que é esse ângulo, né, ele vai ser dado exatamente pela multiplicação entre a velocidade com que essa partícula gira em torno desse plano, desse círculo trigonométrico, multiplicado pelo tempo que ele leva para fazer esse percurso. Então, a gente define o ângulo dessa forma. O ângulo é dado em radianos, né? Esse ômega vai ser igual a 2π pelo tempo que leva para completar o percurso. Então,
π é em radianos, aqui a gente tem período dado em segundos, então a unidade de ômega é radianos por segundo, a gente chama isso de velocidade angular. Muito bem. Dessa figura, nós observamos que A vai ser igual, né, a Z vezes o cosseno de θ. E B vai ser igual a Z seno de θ, usando as relações trigonométricas que nós já conhecemos. Desta forma, substituindo na nossa expressão, nosso número complexo Z igual a A mais BI, a gente fica com a seguinte expressão. Módulo de Z vezes, né, cosseno de θ mais I seno de θ. Então essa é uma nova forma de representar esse número complexo, né, apenas uma maneira diferente de enxergar esse problema. Então A vai ser igual a Z cosseno de θ, que é a parte real, e B vai ser o módulo de Z vezes o seno de θ, que é a parte imaginária. Uma vez que θ pertence aos números reais, vale a seguinte identidade, né? E na Iθ é igual ao cosseno de θ mais I seno θ. Essa é uma identidade conhecida, chamada de identidade de Euler. Tá? Assim, nós temos uma outra forma de representar o nosso número complexo, vai ser dada dessa forma, Z igual ao módulo de Z vezes E na Iθ. Então essa é uma outra maneira de representar o nosso número complexo. Como A é igual ao módulo de Z cosseno de θ e B é igual ao módulo de Z seno de θ, se nós fizermos aqui a razão, né, entre esses dois termos, então se eu pegar aqui B sobre A, eu tenho o seno de θ dividido pelo cosseno de θ, que nada mais é do que a tangente de θ. Então B sobre A é a tangente de θ. Dessa forma, a gente consegue definir o valor de θ, fazendo a inversão dessa equação. Então θ, que nós vimos anteriormente, que é igual a ômega-t, vai ser dado por arco cuja tangente é B sobre A. Lembrando que B é a parte imaginária e que A é a parte real, então nós temos essa expressão, que θ é igual ao arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real desse nosso número complexo. Então essa é uma pequena revisão, né, de números complexos e é o que a gente vai utilizar então para resolver, principalmente, né, entender como a gente faz a solução analítica do nosso problema, né, quando a gente aplica métodos numéricos da equação do oscilador, uma forma que a gente tem para avaliar os diferentes métodos numéricos que nós vamos utilizar. Lembrando, então, nós temos que resolver a equação dq dt é igual a I ômega Q, com Q sendo dado pela soma, né, da parte real e da parte imaginária. A gente vai fazer aqui simplesmente trocar lá o Z por Q. Tá? Parte real analítica, então, vai ser dada, vou chamar de QR, né, parte real, vai ser igual ao módulo de Q vezes o cosseno de θ, que é igual ao módulo de Q vezes o cosseno de ômega t. A parte imaginária analítica vai ser dada por QI, que é igual ao módulo de Q, vezes o seno de θ, que é igual ao módulo de Q vezes seno de ômega t. Com esses dois valores, a gente consegue calcular o modo analítico, né, que vai ser o quê? A raiz quadrada da soma do quadrado da parte real com a parte imaginária. E o argumento, ou a fase, né, também chamado de fase, vai ser dado pelo arco tangente da parte imaginária pela parte real. Então a gente vai usar sempre essas expressões para obter nossas relações analíticas do nosso problema e com isso a gente pode comparar com os valores numéricos, né? Então o que nós vamos fazer agora é justamente aplicar os diferentes métodos que nós vimos nas aulas passadas, que foram os métodos avançado de Euler, Leapfrog, Euler-Bashforth, trapezoidal implícito, Matsuno e Rio. Aqui nessa aula de hoje eu vou fazer a aplicação em 3 desses métodos e vou deixar para vocês fazerem os outros 3 como um exercício. Então a gente vai começar com o método mais simples, que é o método avançado de Euler, em que beta é igual a 0, alfa é igual a 1, L igual a 0 e M é igual a 0. Então nós faremos a aplicação desses valores na equação da quadratura para obter o seguinte. Então, nossa equação, dq dt é igual a I ômega Q,
E o nosso método numérico, né, que é o avançado de Euler, obtido da equação da quadratura, Q de n mais 1 menos o Qn dividido por ΔT. Isso vai ser igual a αnFn. E aí, da relação de consistência, a gente sabe que se L é 0 e beta é 0, alfa obrigatoriamente tem que ser igual a 1. Portanto, esse valor de alfa é igual a 1, de forma que essa equação resulta simplesmente no termo Fn. Até aqui, nada de novo que nós já fizemos nas aulas passadas. O que a gente vai fazer agora é justamente definir qual é a forma funcional da função f. Então, a gente vai lembrar que Fn é igual a iωq, é o nosso problema, vai resolver a equação do oscilador, e que esse Q é um número complexo, né, que possui uma parte real, que eu vou chamar de QR, e uma parte imaginária, que a gente vai chamar de QI. Assim, nós obtemos a seguinte expressão, simplesmente substituindo essas duas igualdades nessa equação, nós temos o seguinte, onde eu tenho os termos Q em n mais 1, eu vou substituir simplesmente pela parte real e pela parte imaginária. Então aqui, ó, os dois termos em n mais 1, parte real, parte imaginária, QR de n mais 1 mais IQI de n mais 1. Menos, então tem um menos aqui, e o termo em n, tá? Tenho o complexo Q, eu vou substituir pelas partes real e imaginária desse complexo. Então eu fico com QR de n mais IQI de n, dividido por ΔT, dividido por ΔT. Do lado direito a gente tem o Fn, então vou substituir o Fn aqui pelo valor respectivo, iωq. Lembrando que Q é QR mais IQI, então eu tenho iωq, que é QR mais IQI, no tempo n, que é o tempo definido aqui no nosso método da quadratura. Então a parte mais difícil aqui já está montada. O que a gente vai fazer agora é rearranjar esses termos para chegar na expressão desejada. Então a gente vai passar primeiro esse ΔT multiplicando para o lado de cá e vamos, né, passar esses outros dois termos para o lado direito da equação. Então se a gente fizer isso, então eu tenho aqui os dois termos que passaram para o lado direito da equação, eles estavam negativos do lado de cá, passaram para cá, ambos positivos. iωqRn, então está aqui esse termo, iωqRn, I vezes I é menos 1, ômega QIN vezes o ΔT. Tá? Rearranjando os termos para organizar aqueles que fazem parte da parte imaginária e os que fazem parte da parte real, a gente chega nessa expressão aqui, ó, QR de n mais 1, que é a parte real, e QI de n mais 1, que é a parte imaginária, vai ser igual QR de n menos ômega QI de n ΔT, parte real, mais IQI de n mais iômega QR de n ΔT, parte imaginária. Vou colocar em evidência esse I aqui para ficar mais fácil de enxergar, né? Então a gente tem aqui qual é a parte imaginária desse nosso número. Reproduzindo aqui a mesma equação, o que a gente vai fazer agora é simplesmente separar parte real e parte imaginária. Então eu tenho esse termo aqui que é o QRN, vai definir a parte real do nosso número no tempo n mais 1. Então ele vai ser dado por QR de n menos ômega QI de n ΔT. E a parte imaginária, né, o QI de n, só comparar aqui todos os termos que estão sendo multiplicados por I aqui, né, e fazer a igualdade. Então, QI de n mais 1 vai ser igual a QI de n mais ômega QRN ΔT. Então nós temos a parte real e a parte imaginária. O módulo numérico vai ser dado, né, pela raiz quadrada do soma do quadrado da parte real e da parte imaginária. E a fase, ou o argumento, vai ser dado pelo arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Essas duas equações aqui elas serão iguais, independente do método numérico que nós vamos utilizar. O que vai mudar simplesmente a forma de resolver a parte real e a parte imaginária. O restante vai ser sempre igual. Um outro método que a gente pode utilizar é chamado de método trapezoidal implícito. E esse método eu separei porque ele tem uma sutileza na hora de resolver as equações para obtenção da parte real e da parte imaginária.
Então vamos lá, vamos aplicar esse método. Esse método é definido da seguinte forma: beta igual a meio, alfa igual a meio, L igual a zero e M igual a zero. E a característica desse método é que é um método inversível. A gente já vai ver o que isso significa daqui a pouquinho. Então, aplicando esses valores na equação da quadratura, nós temos como m igual a zero, então eu tenho que q de n mais 1 menos qn dividido por ΔT vai ser igual. Então eu tenho dois termos diferentes de zero aqui, o beta e o alfa. Como L igual a zero, eu não tenho nenhum outro termo alfa na nossa equação, só vou ter o primeiro aqui. Então, beta fn mais 1 mais alfa n fn, né, é o método trapezoidal implícito obtido da equação da quadratura. E aqui essa relação, beta igual a meio, alfa igual a meio, satisfaz então a nossa relação de consistência, uma vez que a soma desses dois coeficientes tem que ser igual a 1. Então assim, substituindo esses valores de alfa e beta, a gente tem essa expressão, q de n mais 1 menos qn, dividido por ΔT, vai ser igual a meio de fn mais 1 mais fn. Ok? E agora a gente vai substituir os valores da função, né? Então, Fn vai ser igual a I ômega Qn, F de n mais 1 é I ômega Qn mais 1, e o Q dado da mesma forma, QR mais IQI. Vamos substituir, então, esses valores nesta expressão. Desta forma, nós chegamos na seguinte relação. Então, aqui o Q de n mais 1 vai ser dado por QR de n mais 1 mais IQI de n mais 1, menos aqui, Q de n. Quem é o Q de n? QR de n mais IQI de n. Tudo isso dividido por ΔT. É igual a meio, então está aqui meio, de I ômega F de n mais 1. F de n mais 1 é dado por essa expressão, QR de n mais 1 mais IQI de n mais 1. Mais meio, então está aqui o meio, de I ômega Qn. Quem é Qn? QR de n mais IQI de n. E agora é só rearranjar os termos na equação, né? Então, passando o ΔT para o lado de lá, nós obtemos essa relação. Então, esse primeiro termo não permanece o mesmo. E do lado de cá nós temos o produto. Então, eu só isolei o ômega para o lado de cá. Ficou com um produto por ômega ΔT nos dois termos da equação. Então, reproduzindo novamente essa equação, o que nós vamos fazer agora é passar esse termo negativo aqui para o lado direito da equação. Fazendo isso, né, repetindo os outros termos, o próximo passo é então fazer o produto do I por cada um dos termos dentro dos parênteses aqui. Então, se nós fizermos isso, a gente chega na seguinte expressão, né? Aqui esses quatro primeiros não mudam. I vezes QR de n mais 1 é I QR de n mais 1. I vezes I é menos QI de n mais 1. Está aqui esse termo. E o 2 eu passei simplesmente multiplicando, né, por ômega ΔT, vai ficar igual a ômega ΔT sobre 2. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, I QR de n, está aqui esse termo. I vezes I é menos 1, QI de n, multiplicado por ômega ΔT dividido por 2. Muito bem. Se nós fizermos então a multiplicação de cada um dos termos para a gente poder obter os termos que envolvem a parte imaginária e a parte real, a gente chega nessa expressão. Então aqui eu tenho QR de n mais 1 mais IQI de n mais 1 vai ser igual QR de n mais IQI de n mais IQR de n mais 1 ômega ΔT sobre 2 menos QI de n mais 1 ômega ΔT sobre 2 mais IQR de n ômega ΔT sobre 2 menos QI de n ômega ΔT sobre 2. Simplesmente, né, aplicamos aqui a distributiva fazendo esse produto de ômega ΔT sobre 2 pelos termos que estavam dentro dos parênteses. Agora o que a gente vai fazer é organizar tudo que é imaginário, tudo que multiplica aí, e aquilo que não multiplica aí, que seria a parte real.
Se nós fizermos isso, nós chegamos nessa expressão. Então veja que os três primeiros termos aqui vão ser os termos que definem a parte real, e esses outros três termos aqui que estão multiplicados por i vão definir a parte imaginária. Se a gente separar isso, né, a gente chega então nas partes real e imaginária. Parte real vai ser dada por QR de n mais 1 igual a QR de n menos QI de n mais 1 ômega delta t sobre 2 menos QI de n ômega delta t sobre 2. E a parte imaginária, QI de n mais 1 vai ser igual a QI de n mais QR de n mais 1 ômega delta t sobre 2 mais QR de n ômega delta t sobre 2. Observe o seguinte, nós temos a solução para a parte real e para a parte imaginária, só que nós temos um problema. Para resolver a parte real, né, nós temos um termo aqui envolvendo a parte imaginária no futuro, seria o tempo n mais 1, que eu não conheço ainda. Para resolver a parte imaginária, eu também tenho um termo no futuro, só que agora da parte real, que eu também não conheço. Então eu tenho um problema para resolver aqui. Uma das formas de resolver esse tipo de situação é o seguinte: eu posso substituir uma equação na outra. Tanto faz a ordem aqui. Eu posso substituir 1 e 2 ou 2 e 1. Eu vou optar por substituir essa expressão 2 na expressão 1. Tá? Para tentar eliminar esse termo aqui, ó, que aparece, que é o menos QI de n mais 1. Preciso eliminar esse termo no futuro. Então eu vou usar a expressão dele e vou substituir nessa equação. Então se a gente fizer isso, então lembrando que essa é a equação 1, QR de n mais 1 igual a QR de n, menos QI de n mais 1 ômega delta t sobre 2, menos QI de n ômega delta t sobre 2. O nosso problema é esse termo aqui, ó, QI de n mais 1. Então eu vou substituir pelo valor dele que eu obtive da equação 2. QI de n mais 1 na equação 2 é dado por QI de n mais QR de n mais 1 ômega delta t sobre 2 mais QR de n ômega delta t sobre 2. Multiplicado, né, tudo aqui multiplicado por ômega delta t sobre 2. E o último termo permanece inalterado. Então se nós fizermos isso, a gente chega nessa equação, né, na forma mais enxuta. Bom, basta então agora fazermos a multiplicação aqui dos termos para a gente poder rearranjar esses termos da forma que nos convém. Então a gente vai fazer isso. QR de n mais 1 vai ficar igual a QR de n, permanece o termo aqui, menos QI de n, está multiplicando aqui, vezes ômega delta t sobre 2. Menos QR de n mais 1 ômega delta t sobre 2 vezes ômega delta t sobre 2. Então fica um termo ao quadrado, né? Ômega delta t sobre 2 ao quadrado. Menos QR de n ômega delta t sobre 2 ao quadrado. Está aqui esse termo. E o último termo, menos QI de n ômega delta t sobre 2. Agora, a gente pode então fazer um rearranjo desses termos, né? Vou passar o termo em n mais 1 para o lado esquerdo da equação. Ó. Então, com isso, a gente tem a equação dessa forma. Os outros termos permanecem inalterados aqui do lado direito, né? De tal forma que eu posso colocar esse QR de n mais 1 em evidência. Né? Fazendo isso, a gente fica com essa expressão, QR de n mais 1 vezes 1 mais ômega delta t sobre 2 ao quadrado. Isso vai ser igual. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é simplificar esses dois termos, né? São iguais, menos QI de n, menos QI de n, vezes ômega delta t sobre 2. Então isso aqui dá duas vezes, né, esse termo. 2 vezes dividido por 2 dá 1, então fica simplesmente QI de n ômega delta t. E os outros dois termos permanecem inalterados. Ok? Com isso, a gente pode colocar esse termo QRN também em evidência aqui nessa expressão. E aí, a gente chega numa forma mais simples. Né? O que nós vamos fazer agora é o que dá essa característica ao método trapezoidal implícito de ser inversível, que é fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse termo dividindo para o lado direito da equação. Então, eu fico como resultado, né? QR de n mais 1 vai ser igual
QRN vezes esse termo em colchetes, 1 menos ômega ΔT sobre 2 ao quadrado, menos QIN ômega ΔT, tudo isso dividido por 1 mais ômega ΔT sobre 2 ao quadrado. Por isso que a gente diz que esse método é um método inversível, né? Porque a gente pega esse termo aqui, inverte, com isso elimina, né, aquela indeterminação que nós tínhamos no lado direito. Tá? Muito bem. Então, assim, seria a solução da parte real, né, desse método. Veja que aqui, dessa forma, com esse procedimento que nós fizemos, não existe mais nenhum termo em n mais 1. O termo que a gente tem, tanto da parte real como da parte imaginária, é no tempo n. Então, com isso, nós resolvemos o nosso problema. A gente pode simplificar essa equação um pouquinho, fazendo esse termo aqui, ó, ômega ΔT sobre 2 ao quadrado, por exemplo, igual a A. Se eu chamar isso aqui de A, né, eu posso escrever essa equação de uma forma mais simples. QR de n mais 1 é QR de n vezes 1 menos A, menos QI de n, ômega ΔT, dividido por 1 mais A. A parte imaginária não modifica. Ela continua igual, né, à equação 2 que a gente já tinha definido anteriormente. Então, agora eu tenho a solução da parte real e a solução da parte imaginária. Veja que a parte imaginária, a cada passo de tempo, eu preciso primeiro resolver a parte real para depois conseguir resolver a parte imaginária. Então, essa é a forma que a gente tem de resolver esse tipo de equação inversível. Tá? O módulo, né, numérico e a fase numérica são dadas exatamente das mesmas formas que foram calculadas no método numérico anterior. Ok? Muito bem. O último método que nós vamos demonstrar aqui é o método de Matsune, é um método implícito também, né? Beta é diferente de zero. Particularmente, além de ser diferente de zero, beta é igual a 1. Isso significa que, obrigatoriamente, alfa tem que ser zero e L tem que ser zero, senão não satisfaz a relação de consistência. E o M é igual a zero também. Esse método a gente vai resolver de uma forma um pouquinho diferente do método anterior. No método anterior nós fizemos a inversão da equação. E nesse método que a gente vai fazer é uma iteração. Nós vamos resolver o problema utilizando dois métodos numéricos. Tá? Um método explícito e um método implícito. Como a gente faz isso? Então, substituindo esses valores aqui na equação da quadratura, nós chegamos na seguinte expressão. Q de n mais 1 menos Q de n dividido por ΔT vai ser igual a beta f de n mais 1. Beta vale 1, então isso vai ficar simplesmente igual a f de n mais 1. E esse f de n mais 1 aqui a gente não vai resolver da forma que nós resolvemos antes. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar esse termo de beta de f de n mais 1 estrela simplesmente para deixar claro, olha, esse método vai ser resolvido de uma forma iterativa. De que forma? F de n mais 1 vai ser igual a I ômega Q de n mais 1 estrela, e o Q continua sendo QR mais IQN. R nada mudou. Então, Q de n mais 1 menos Qn dividido por ΔT vai ser igual a esse F de n mais 1 estrela, que é igual a I ômega Q de n mais 1 estrela. Então, vou guardar esse termo aqui e a gente vai ver como é que a gente vai resolver esse termo depois. Mas o fato é que esse termo em F de n mais 1 estrela vai ser resolvido usando um esquema explícito. Por exemplo, o esquema avançado de Euler, que é o esquema mais simples. Por isso que ele é um método chamado de corretor do preditor. Né? A gente primeiro aplica um método mais simples, que seria o avançado de Euler, e depois a gente aplica um refinamento, né? Uma melhoria nesse cálculo feito inicialmente, para um resultado mais preciso. Então, chegamos nessa equação. Se nós substituirmos aqueles valores lá, então a gente tem o QR de n mais 1 mais IQI de n mais 1 menos QR de n mais IQI de n dividido por ΔT. Então esse primeiro termo aqui não mudou. E ômega, e aqui está a diferença. QR de n mais 1 estrela mais IQI de n mais 1 estrela. Tá? Substituindo, né? Passando aqui, rearranjando os termos, então vou passar o ΔT multiplicando para lá,
Vou passar esses dois termos aqui que são negativos do lado esquerdo, para o lado direito eles ficam positivos. Então está aqui os dois termos, né? Estão aqui os dois termos. E aí aqui eu vou resolver, né? I ômega, que é R de n mais 1 estrela, vezes o ΔT, está aqui. E ômega vezes I dá menos ômega, QI de n mais 1 estrela, vezes o ΔT. Então está aqui. Vou fazer um procedimento semelhante ao que nós fizemos antes. Vamos separar aquilo que está multiplicando I para um lado e o que não multiplica I para o outro. E assim a gente consegue isolar a parte real e a parte imaginária. Então esses dois termos vão compor a parte real e esses dois termos vão compor a parte imaginária. Coloquei em evidência aqui os termos que compõem a parte imaginária, de forma que fica fácil identificar o que é a parte real e o que é a parte imaginária. Assim, nós temos que a parte real é dada por QR de n mais 1 igual a QR de n, menos ômega QI de n mais 1 estrela ΔT, e a parte imaginária, QI de n mais 1 igual a QI de n mais ômega QR de n mais 1 estrela ΔT. Então, eu tenho as duas equações aqui para a parte real e para a parte imaginária. Observe o seguinte, QI de n mais 1 estrela, né, não vai ser resolvido diretamente aqui. O que nós vamos fazer? Primeiro, então, a gente vai pegar, tem aqui a parte real e a parte imaginária, a gente vai pegar esses dois termos e vai resolver com o método explícito. Que método explícito é esse? Avançado de Euler. Então, usando o avançado de Euler para resolver esses dois termos, nós já vimos como resolver o avançado de Euler, né, no primeiro exemplo. Então, o método é esse. Primeiro, nós chamamos uma subrotina que resolve o método avançado de Euler e, em seguida, resolvemos, então, fazemos um refinamento, uma correção desse primeiro preditor para obter um valor mais próximo da realidade. Então, esse é um método interativo. Ele é um método mais caro, ele envolve mais cálculos, mas vai ser um método que vai oferecer um resultado um pouquinho melhor para a gente. Da mesma forma que foi feito nos métodos anteriores, um módulo a gente obtém, né, da raiz quadrada, da soma dos quadrados, né, da parte real e da parte imaginária, e a fase vai ser o arco tangente da razão entre a parte imaginária e a parte real. Então, isso é igual para todos os métodos numéricos. Como um exercício para vocês, eu sugiro o seguinte, mostrem como nós chegamos nas equações dos esquemas Leapfrog. Então, mostrar que o esquema Leapfrog é dado por essas duas expressões. Observe aqui que eu tenho, né, 3 níveis de tempo, n mais 1, n menos 1 e n. É uma característica do esquema Leapfrog. 2 ΔT, né, dividindo por 2 ΔT. M é igual a 1 no esquema Leapfrog. M é igual a 1 e L igual a 0. Tá? Beta igual a 0, L igual a 0, M igual a 1. Esse é o esquema Leapfrog. Para o esquema Euler-Bashford, então eu tenho QR de n mais 1 aqui sendo dado por essa expressão. E aqui a gente tem os valores, né, de alfa e alfa menos 1. Alfa menos 1 vai ser menos meio e alfa 3 meios. Então, se a gente substituir esses valores na nossa expressão, a gente chega nessas duas equações para a parte real e para a parte imaginária. E, finalmente, para o esquema de Riemann, tá? Nós temos essas duas expressões. E aqui no esquema de Riemann é bem parecido com o esquema de Matsuno, né? A gente tem esse termo aqui, QI de n mais 1 estrela, que vai ser resolvido, né, através da aplicação de um esquema explícito. Por exemplo, do esquema avançado de Euler. Então, nessa aula, nós vimos como fazer a aplicação de diferentes numéricos à equação do oscilador harmônico. Né? 3 desses métodos vocês ainda vão resolver. E na próxima aula o que nós faremos é fazer uma análise de estabilidade, né, desses métodos numéricos aplicados à equação do oscilador. Esses eram os assuntos que nós tínhamos para essa aula de hoje. Por hoje é só. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.